Gente, nós estamos diante de um absurdo. Absurdo, palavra que vem do latim, aquilo que te deixa surdo, de tão incompreensível que tem a ver com a surdez, que você pensa, o quê? Da onde que vem isso? Como assim? O que esse cara está falando? O que esse cara está fazendo? Um absurdo. O absurdo de um povo que se diz de Deus, mas que prefere recorrer aos critérios humanos de se fazer política, ao invés de confiar no Senhor. E os critérios humanos de se fazer política envolvem barganhas, muitas guerras, mortes, uma visão entorpecida da espiritualidade. E aí o que Deus faz nesse meio é livrar o seu povo da sua própria cegueira, do seu próprio paganismo. É isso que a gente tem aqui. Então o Senhor, o Espírito do Senhor, veio sobre Jefté, e atravessando o eixo por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Então, quando fala que o Espírito do Senhor se apossou dele, é que naquele período, ser cheio do Espírito Santo implicava também uma capacidade bélica, para que ficasse até claro para aqueles povos que eles não estavam fazendo aquilo ali por estrategismos guerreiros, eles estavam fazendo aquilo ali possuídos por uma divindade aos olhos dele e possuído por Deus, de acordo com o que Deus tinha prometido a Israel, já que era a linguagem das guerras que aqueles povos compreendiam. E eu deixo para você de novo aí o link sobre o porquê de Deus se utilizar da linguagem das guerras, da violência, da escravidão, de uma série de coisas, que era isso que esse povo compreendia, tanto os israelitas com a mente embotada, quanto os cananeus que os cercavam de mente mais embotada ainda. Né? Então, versículo 30, fez Jefté um voto ao Senhor, ó absurdo. O Senhor já estava com ele, né? Ele já estava cheio do Espírito Santo, já estava sendo provado que ele teria capacidade física dada por Deus para vencer aqueles povos, apesar de a gente olhar pela leitura das Escrituras, que o Jefté não era lá um homem do conselho divino, e ele entrou lá para a lista dos heróis da fé, mas era como o escritor o via. Mas ele não era um cara que saiu do conselho divino, ele foi um cara que saiu das misturas de conchavos humanos com a necessidade que o povo, o clã, sua família teve de alguém para defender aquele povo. Mas mesmo assim, Deus, que é misericordioso, né? Aí o que o Jefté faz? Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, ou seja, se houver eficácia nisso, se eu realmente conseguir derrotar os filhos de Amon que querem uma terra que nem a deles, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Aí começa o outro absurdo. O primeiro absurdo é fazer um voto. O segundo absurdo é o voto em si. Ele está dizendo, ele que já estava cheio do Espírito Santo, que tinha vitória garantida por Deus, aí ele vai na sua própria insegurança, no seu próprio tradicionalismo, na sua própria cegueira, na sua própria má formação, e propõe ao Senhor, se o Senhor agir com eficácia, se eu realmente vencer esse povo, eu vou te oferecer a ti a primeira pessoa da minha família que me aparecer, eu vou te oferecer em holocausto. Holocausto é aquele sacrifício que era totalmente queimado ao Senhor. Né? Você botava fogo na presa, no bichinho, era queimado ao Senhor. E no caso de holocaustos humanos, isso era terminantemente proibido em Israel. Daí a desnecessariedade, daí a imbecilidade, daí o absurdo desse voto que o Jefté fez. Não conhecia nada do Senhor. Né? Então já era um voto em si mesmo inválido, porque o primeiro voto, a primeira tradição que estava valendo, era que Deus disse, vocês não vão oferecer seres humanos a mim em sacrifício. Seres humanos eram oferecidos a Deus no máximo como medida compensatória. Por exemplo, os levitas representavam o número excedente de filhos mais velhos, né, para o serviço na casa do Senhor, ou vice-versa. O que a gente sabe é que Deus não aceitava, nem queria holocausto, muito menos humano. Aí diz o versículo 32. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra ele, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. É daquelas frases que você fica sem saber se foi o Senhor
de fato foi o Senhor, mas é aquele Senhor com cara de conveniências humanas, porque o cara faz esse voto, aí em nome do voto que ele fez, ele vai com tudo, e aí ele fica sem saber se aquilo foi o Espírito do Senhor que deu forças a ele, ou se foi a força do voto que ele fez. Olha, eu fiz um conchavo tão grande com Deus que se eu vencer isso aqui, eu ofereço alguém na minha casa a ele. Isso acontece demais na nossa vida, né? Quando a gente... E eu falei isso para aquelas pessoas que até receberam recomendações do Senhor. As pessoas, Deus aparece para uma pessoa e fala assim, olha, não mova uma palha nisso aí, eu vou te dar a vitória. O que a pessoa faz? Ela não move uma palha, ela move o barraco inteiro, ela move céus e terra. E aí ela depois fica sem saber se ela agradece a Deus, porque quando Deus aparece para a gente e fala, não mexa nisso, que eu vou resolver isso tudo, é para você não mexer. Aí um juiz de Israel, cheio do Espírito Santo, deveria entender isso, que é o que Deus mostrou a Gideão, foi o que Deus mostrou a Débora, foi o que Deus mostrou aos juízes anteriores. Mas esses juízes colocados por conchavos humanos, eles, apesar de serem usados por Deus, não desenvolvem em si o que é depender de Deus. Né? Deus diz para as lideranças, né? Olhem as aves dos céus, olhem o lírio dos campos, eles não semeiam, nem colhem, nem ajuntam os seus celeiros, mas o Pai dos céus dá a eles o sustento, e assim vai ser com vocês, com todo aquele que de fato recebeu uma chamada de Deus para viver da obra. O que esses caras fazem? Eles criam Igreja Universal do Reino de Deus, começam a inventar doenças, espírito maligno, encosto. Estou citando a IURD como um dos exemplos, mas a maioria dos pastores que eu conheço não confiam em Deus, mesmo tendo um chamado de Deus. Deus os chama, promete a eles sustento, promete a eles livramento, abre portas alternativas para eles, mas eles fazem conchavos no sentido de traficar almas humanas, de vender milagre, no sentido de fazer o culto da vitória, que é a oferta específica para o fulano. Quer dizer, eles surrupiam as ovelhas, porque é gente que, mesmo estando cheio do Espírito Santo, está agindo de maneira perversa, por vezes demoníaca. Eu até diria que demoníaca nem tanto, porque o diabo nem precisa possuir uma pessoa que, em recebendo ordem de Deus, não faz nada do que Deus a instruiu, acerca do que Deus a instruiu. O diabo fica de longe porque a pessoa vai se tornando um demônio em pessoa fazendo isso. O Jefté tinha essa visão. Aí o Senhor entregou nas mãos de Jefté, mas a percepção de Jefté ficou difícil de discernir se isso era o Senhor ou se isso foi a determinação dele pela força psicológica que ele desenvolveu em relação ao voto absurdo que ele fez, mas é um voto que agora não tem jeito, Deus vai me dar a vitória desse povo. E aí Deus me dando a vitória, eu ofereço alguém na minha casa para Deus. Aí diz o versículo 33, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vai às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.